Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, agora que a gente já fez o gráfico de seno e já fez o gráfico de cosseno, vocês repararam que toda vez que tinha que calcular o período dessas duas funções, a gente tinha que pegar o valor máximo, né, no eixo x, e menos o valor mínimo, que é o valor também do eixo x. E aí a gente conseguia encontrar o período. Só que é o seguinte, meninos e meninas, eu vou colocar aqui para vocês uma fórmula que se faz desnecessário construir o gráfico para depois encontrar o período. Eu vou dar uma função para você qualquer, assim que você olhar para a função, sem construção do gráfico, você já sabe o valor do período com a fórmula que a gente vai ver aqui. Então o que eu tenho que falar para vocês primeiro? Eu tenho que falar o seguinte, ó. Dei uma senoide para você, dei uma cossenoide para você, vocês fizeram o cálculo disso. E eu estou colocando aqui em destaque, pessoal, coisas que eu faço, que me faz construir a senoide e a cossenoide. Os exercícios que eu faço para vocês, que eu passei para vocês, que eu inventei do nada, que não é tão do nada assim, eu vou modificando os parâmetros nessas funções e passo o exercício para vocês. E aí vocês vão lá, fazem o gráfico, fazem o domínio, o período e a imagem, através dos parâmetros que eu vou colocando que são novos para vocês. Então, eu modifico os parâmetros de tal maneira que cada função que eu passo como exercício vira uma função específica. E aí o que você vai perceber com esses parâmetros novos? Uma hora o gráfico faz um deslocamento na horizontal, para a direita, para a esquerda. Uma hora ele faz um deslocamento na vertical, né? Para cima, para baixo. Uma hora o gráfico ele expande comprimindo, né? Não é que ele expande, ele vai comprimir. Uma hora ele vai expandir, né? Então isso, quem faz são justamente esses parâmetros que eu chamei de A, B, C e D. Tanto para o seno, né? Tanto para o seno como para o cosseno. São os mesmos parâmetros e os dois gráficos eles se comportam de maneiras parecidas, né? Ele vai expandir, vai comprimir, vai deslocar, né? E aí o que acontece, pessoal? Só que então eu quero uma fórmula para isso. Só que qual que é o nosso... Quando eu dou uma função de seno para você, que é padrão, y igual a seno de x, o que acontece? Eu tenho uma função que ela faz o seguinte, ela parte de um ponto, faz a curvatura, né? Aí a gente vê lá qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo, qual é o intervalo no eixo x, né? Qual é o intervalo no eixo x necessário para eu construir a senoide. Então a gente verifica que basta eu dar uma volta completa, sair do zero e voltar lá para o ponto de início, que na verdade é uma volta completa, né, no 2π, e eu consigo construir essa senoide com essas características. Só que é um valor padrão. Ou seja, eu não modifiquei nada de parâmetros aqui, ó. Eu não coloquei um valor C, não somei com um valor D, não coloquei aqui um valor A mais B, ela está lá como na definição. Então esse aqui é um gráfico de definição, tá? Sem modificações de parâmetros. Ok. Período disso? Período disso, pessoal, vai do 0 a 2π. Algebricamente, é fazer isso aqui, ó. Vou falar que eu saio do zero e o ângulo que eu estou variando, por isso que eu coloco x, né? É no eixo x que a gente coloca os ângulos, vai no máximo até 2π, ou seja, uma volta completa. Então, para essa função padrão, pela definição, o meu período ele vai do 0 até 2π. Cosseno, mesma coisa. Faço lá o gráfico de cosseno, aí eu tenho lá um ponto de partida, né? E y igual a cosseno. Também não coloco os parâmetros, né? Deixo ele lá como na definição e verifico que o período também sai do zero, né? Vai variar o x aqui do 0 até 2π. Beleza. Mas isso é o padrão
E aí eu falei para vocês que bastava pegar o valor máximo menos o valor mínimo, nesse cujo ângulo eu não coloco alguns parâmetros, né, para modificar. E, pessoal, o que faz modificar realmente o período é o que você muda aqui nos parâmetros do arco. Mudou aqui nos parâmetros do arco, mudou o período. Às vezes dá o mesmo período, mas é mais difícil de dar o valor 2π, né? Como a gente está acostumado, 2π rad. Então, nesses padrões aqui que eu coloquei como exemplo, o período vai ser sempre o mesmo, porque eu não mudei aqui os parâmetros do arco. Então, tranquilo. Mas por que eu peguei essa ideia? Porque a nossa fórmula nova, ela vai utilizar justamente... Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Bom, ela vai usar aqui, pessoal,